Bom dia a todas, todos e todes. Eu gostaria muito de entender uma questão aqui que é bem importante. O que de fato não estou conseguindo entender é essa histeria toda, vereadora Indiara. A senhora nasceu no ano de 1940, na década de 40 não, né? Alguns vereadores aqui nasceram em 1940, né? A gente pode dizer, vereadores e vereadoras, que até antes, né, da gente chegar aqui na Terra, nós temos um Código Penal que fala que desde 1940, né, o aborto legal, como bem explicou a vereadora Wanda, ele está dentro, né, do Código, em 3 casos, né, os 3 casos que são no risco de vida da mãe e estupro, e no caso também de crianças anencéfalas. Então, eu de verdade não entendo por que uma resolução que organizou esse pensamento está sendo debatida com tanta veemência, sendo que desde 1940, no artigo 128, isso já está previsto em lei. E, de novo, um assunto dessa forma debatido dentro de uma casa de leis, por vereadores. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente deve dizer que não é só pelo conteúdo, né, das falas aqui que carregam, mas a maneira também como tem sido defendido aqui, e são discursos de personagens, né, marcados por desinformação, sensacionalismo e uma completa desconexão com a realidade que enfrentam milhares de meninas, crianças nesse país. Primeiro eu preciso dizer o óbvio, né? Essa moção ela não tem nenhuma função legislativa, ela não revoga, não suspende, não modifica absolutamente nada da resolução 258 do CONANDA. A resolução está em vigor, é válida e ela deve ser aplicada em todo o território nacional com base na sua competência legal prevista na Lei 8.242 de 1991. Então, o que nós estamos vendo aqui é de verdade uma tentativa de usar, né, esse aparato institucional dessa casa para promover um repúdio político, não técnico e tampouco jurídico, e uma política pública contra, né, uma política pública de proteção à infância. E aí eu pergunto, repudiar exatamente o quê, vereador Carlizzi? Uma norma que orienta um atendimento humanizado a crianças vítimas de estupro? Que organiza a rede de proteção para que o Estado não seja cúmplice do silêncio? Que garante que os direitos já previstos em lei, desde 1940, sejam acessíveis? Porque é disso, absolutamente, que se trata. Mas, infelizmente, o que a gente ouve aqui não é, de fato, um debate responsável. Foram sucessões de falas que atacam os direitos das vítimas e tentam criar um pânico moral com desonestidade intelectual. E aí, eu gostaria muito de falar de algumas situações. Me espanta, por exemplo, ouvir em plenário, pelo vereador Ader Borges, mencionando uma reunião da PUC, onde estava sendo discutida a resolução. Mas veja, o que ele faz de fato é acusar profissionais da área da infância, conselheiros, gestores públicos, movimentos sociais de promover um lesbianismo infantil. Isso não só é ofensivo, como é perigoso. Percebam, vereadores e vereadoras. É uma tentativa de transformar uma política pública de proteção num alvo de pânico moral. E, em momento algum, a resolução trata de questão de orientação sexual, como bem diz a vereadora Tatiana aqui na discussão passada. E nada mais é do que desonestidade intelectual e talvez um pouco até de fetichização, né, do vereador que sempre traz e volta e fala desse tema e adora falar sobre as nossas vidas, mas enfim, e como se isso não fosse suficiente, o mesmo vereador acusou a resolução 258 de ser um instrumento de genocídio de crianças. Vamos aos fatos. Genocídio, vereador, é o que acontece quando uma menina de 10 anos é estuprada, é forçada a manter uma gravidez contra a sua vontade, contra o seu corpo, que não está preparado, e principalmente contra a lei desde 1940. Genocídio é quando o Estado pratica o abandono e empurra essas meninas a um aborto clandestino. Aí sim nós temos muitas mulheres e crianças que morrem. Segundo o DataSUS, dentre
2016 e 2020, mais de 800 mulheres morreram no Brasil por complicações de abortos inseguros. Pior, o vereador ainda diz que há meninas que mentem que foram estupradas. Mas deve saber, vereador, que menores de 14 anos, segundo a lei, elas são sempre vítimas de violência sexual. E é isso que diz o nosso Código Penal, no artigo 217, de estupro de vulnerável. Menores de 14 anos são sempre vítimas de estupro. Em 2023, foram registrados 83.988 casos de estupro no país. Em mais de 60% de casos, as vítimas tinham até 13 anos. E mais de 80%, o estuprador era alguém conhecido como um pai, um padrasto, um tio, um avô. E proteger essas crianças não é genocídio. Genocídio é obrigá-las ao silêncio, sim. É negar o atendimento, é quando o Estado vira as costas, quando a gente é conivente. E assassinar não é pensar na vida dessas vítimas, dessas crianças, e que isso também leva muitas delas à depressão e ao suicídio, vereador Carlise. Quando a violência sexual resulta na gravidez, a criança sofre dupla violação, corpo e vida. Uma gestação precoce impõe riscos severos à saúde física, a mental e mental da vítima. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que a gravidez na infância pode levar a hemorragias e complicações do parto, danos permanentes à estrutura reprodutiva, porque o corpo da criança, aqui em debate, não está preparado, risco de morte, trauma psicológico severo, depressão e ansiedade, suicídio em casos extremos. E aí causa um estranhamento gigante ouvir o vereador Guilherme Kilter, por exemplo, dizer com uma grande indignação pelo fato de haver mais homens do que mulheres presas por aborto no Brasil. E essa fala ignora completamente a realidade dos números. Segundo os dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, o primeiro semestre de 2024, havia 1.048 pessoas presas pelo crime de aborto nesse país. Dentre todas elas, 1.030 são homens, ou seja, 98,2% dos casos. Mas por que esses homens estão presos? Não é por defender o direito ao reprodutivo, é porque, em grande parte, a maioria coagiram, ameaçaram, agrediram mulheres e crianças, forçando elas a abortar, muitas vezes sem consentimento. Disso nós não estamos falando. Veja, se existe um crime do artigo 125 do Código Penal, provocar aborto sem consentimento da gestante. E isso é por isso que esses homens estão presos. E esses homens não estão presos porque obrigaram as mulheres a abortar. Eles estão presos porque eles, além de obrigar, bateram, coagiram, ameaçaram, enfim. Usaram violência contra essas mulheres. São maridos, namorados, amantes, vizinhos, estão em todos os lugares. Não tem nada a ver com a menina que vai no SUS com medo, buscando por ajuda. E ainda menos a ver com a resolução do CONANDA, que trata exatamente do contrário, de proteger a vida de quem foi violentada, de acolher a criança estuprada. Misturar esses assuntos, sugerir que um agressor que obriga uma mulher a abortar é comparável a uma política pública de cuidado, é totalmente desonesto. O vereador Renan Sesquim, por exemplo, acertou bastante quando disse que a competência de legislar sobre o aborto é da União, de fato. E por isso mesmo essa discussão aqui só vai ser uma discussão. Importante, eu digo, né? Aqui fora nós temos representantes dos dois lados, que pensam diferentes, e aqui a Casa de Leis é para isso mesmo. Mas não vamos mudar nada nesse tema, nesse debate. Agora é importante dizer também que nenhum de nós, vereadores e vereadoras, tem atribuição legal para legislar sobre esse tema. E o CONANDA também não está legislando. A resolução 258 apenas organiza a aplicação do que já está previsto no Código Penal, como eu disse aqui. Agora, devo dizer, vereador, e pedir desculpas, mas não faz o menor sentido usar o caso de Elisa Samud, uma mulher adulta, vítima de feminicídio, para atacar uma resolução que trata do atendimento a crianças e adolescentes violentadas sexualmente. Elisa não era criança, não foi atendida por essa política, não está no escopo dessa norma. Mas o senhor também falou que não falou, na verdade, é que Elisa também contou à delegada, sua amiga, que ela foi ameaçada de morte para abortar pelo goleiro e mais 3 homens que estavam com ele. E aí nós estamos falando do assunto anterior que respondia ao vereador Guilherme Kilter. Essa é a realidade, são dados da realidade. E hoje, infelizmente,
Isso não foi debatido aqui, mas de fato, vereadores, a gente usar um debate tão importante como esse, que também fala sobre as vítimas de feminicídio no país, para poder atacar uma outra situação de violência contra crianças, não podemos. Nem misturar, nem banalizar. Não podemos. Elisa Samúdio não está mais entre nós. Foi morta, foi violentada, foi tudo que todo mundo aqui já sabe. E aí a gente desrespeita também as crianças que também não tiveram tempo de pedir ajuda porque foram estupradas e mortas. E o número é gigante também. Agora, a relação que foi feita, que deveria ter sido feita sobre a violência dos homens, não foi feita aqui. Essa violência mesmo, que fez com que Elisa não estivesse mais viva, que faz com que crianças sejam violentadas, essa violência a gente poderia citar, que é o que faz também a gente tentar se comover com o caso brutal das vítimas. Tenha partes, vereador. O vereador Klinger, eu acho que vou demorar bastante aqui na minha fala, que eu ainda tenho bastante coisa para falar. O vereador Klinger, ele disse aqui que esse tema é um tema de família, que é questão de política pública, mas ao mesmo tempo ele diz que não deveria ser tratado como uma questão de política pública. Abre aspas, quem cuida dos filhos são os pais, os familiares. Não vai ser o executivo, o legislativo, o judiciário que vai cuidar da família, fecha aspas. Mas eu pergunto, que família, vereador? O senhor está dizendo que o pai que estupra, que a mãe que muitas vezes, como disse vários vereadores aqui, é conivente, é que irão cuidar da criança violentada? De que modo? Acobertando e continuando com as violências? Ou ainda violentando, engravidando, e quando essa criança tiver outra criança, vai ser mais uma criança entregue à violência doentia desses familiares? O senhor entende o papel de um legislador? Entende que as leis são feitas para proteger e dar rumo à sociedade? Porque mais de 80% dos estupros de vulnerável no Brasil são cometidos por pessoas conhecidas da vítima. Pais, padrastos, tios, vizinhos, etc. Como já disse também. E nesses casos não pode ser um assunto de família, como o vereador diz. E também por isso se diz, criança não é mãe, estuprador não é pai. Em 2023, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 61% das vítimas de estupro tinham até 13 anos de idade. E a maioria desses crimes, vereador, aconteceu dentro de casa. Dizer que é um assunto de família é fechar os olhos para o lugar onde muitas vezes a violência acontece. E é exatamente por isso que o Estado tem a obrigação de intervir. A Constituição, o artigo 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, determinam que é dever da família, da sociedade e do Estado, exatamente nessa ordem, assegurar absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes. Quando a família falha ou se omite, vereador, o Estado não pode se esconder. A Resolução 258, ela garante esse papel, de não deixar uma menina violentada sozinha, silenciada, entregue à opressão de manter uma gravidez fora, ou melhor, sendo forçada a ficar dentro de 4 paredes, porque isso então, vereador, essa resolução acaba se orientando também, que não é a única opção, o aborto. Elas passam por psicólogos, por médicos, enfim, tem toda uma situação que está posta na Resolução 258. E ela não cria nenhuma hipótese de aborto nova ou situação de, como diz a vereadora Carlise, que também não está escrito no documento, sobre a sistolia fetal, não está no documento. Agora, é importante dizer também que a resolução, ela não impõe o aborto como única alternativa. Ela também dá à criança o direito à informação, ao atendimento integral, que, como eu disse, inclui pré-natal, escuta psicológica, e se for da vontade da criança, da gestante, a entrega legal para a adoção. E isso está na resolução, que organiza o atendimento para cada menina, em cada situação, receba o que precisa. Acolhimento, orientação e, principalmente, o direito de escolha, diante de uma lei de 1940. E aí eu quero só finalizar aqui dizendo minha fala no final, vou até passar aqui porque ficou bastante coisa, que eu devo dizer que é assim, gente, de fato, eu acredito muito que aqui foram citadas algumas falas, sobre a Bíblia, enfim, e eu acho que Mateus 7.1, e aí vocês podem, de novo, como eu sempre falo, pesquisar lá, é uma frase importantíssima para essa casa também, para a gente se atentar no que a gente faz, o que a gente fala. Mateus 7, versículo 1. Verifiquem. Porque aqui diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí eu devo dizer
que o que me preocupa diante disso tudo, e é essencial reforçar, o papel das instituições públicas. Elas devem ser espaços de escuta, de acolhimento e de garantia de direitos. E a Procuradoria da Mulher, vereadora Caliza, ela não pode ser um espaço que afasta dessa missão. Deve ser sim um espaço de proteção, não de julgamento, o lugar onde todas as mulheres, independente da sua trajetória, crença ou forma de viver, se sinta realmente segura para buscar apoio. E se a gente passa uma visão errônea, nós estamos deixando de um lado uma parte das mulheres que não vão vir atrás aqui dessa Procuradoria da Mulher. É importantíssimo saber que um debate, ele faz muita diferença. Porque quando uma mulher procura ou adota, ou melhor, quando uma procuradora, né, adota posicionamentos intransigentes, impõe julgamentos prévios e culpa mulheres por conhecerem agressores, como foi feito aqui nessa casa, quando a senhora veementemente questiona, né, outra mulher porque conheceu uma pessoa que está sendo acusada de agressões, aí então a gente está, na verdade, fragilizando toda uma rede de proteção. Estamos dizendo nas entrelinhas que só as mulheres que cabem na sua visão de mundo merecem acolhimento. Mas o seu papel, vereadora, não é levantar uma bandeira ideológica dentro da Procuradoria. A senhora foi escolhida pelos homens dessa casa para garantir que o espaço seja o espaço de todas as mulheres. E a Procuradoria não é de direita, não é de esquerda, como eu falei, é de todas as mulheres. E as mulheres são extremamente diversas, vivem realidades diferentes e enfrentam violências múltiplas e complexas. E precisam de acolhimento e não de sentenças. Então, quando eu digo a uma mulher que ela conheceu um agressor, puxa vida, elas casam com eles, elas namoram com eles, elas convivem com eles. E elas não são culpadas por isso. Elas não podem ser julgadas e muito menos questionadas por isso. E quando o são, nós estamos falhando. E aquela mulher que ouviu esse debate, ela já vai sentir medo, vai sentir culpa, tudo aquilo que faz com que ela se silencie, que se intimide, e vai se afastar, obviamente, dessa rede que deve ser uma rede de proteção. Então é importantíssimo, sim, que a Procuradoria da Mulher seja um espaço de acolhimento e que não seja, né, que nenhuma outra mulher vereadora ou acabe desqualificando para que a gente não faça com que essa mulher tenha que carregar sozinha um peso que podia ser partilhado. Porque isso não só destrói vidas das mulheres, mas também dá credibilidade, destrói também a credibilidade das instituições e da instituição que deveria protegê-las. Então é preciso lembrar, para a gente não confundir o papel, não confundir também que leis são leis, direitos são direitos, e garantir a escuta e a proteção é um direito e é uma lei também. E a CONANDA, na verdade, na resolução da CONANDA, vereadora, também está vigente. Então não podemos negar também esse tipo de informação. Não podemos negar o acesso à informação. Independente do que eu penso ou do que a senhora pensa, nós não podemos. Lá fora o mundo é muito vasto, as mulheres pensam em diversas situações, muitas vivem extremas realidades que nem eu conheço, tampouco qualquer outra aqui nessa casa pode conhecer. Então, se não fizermos a escuta para entendermos qual é o caminho, qual é o encaminhamento para a rede de apoio, a gente se perde. Porque lá fora nós estamos falando, olha, nós temos uma Procuradoria da Mulher. Como que eu vou continuar dizendo isso? Não sei como mais, mas é muito importante saber que o silêncio não é neutralidade. O silêncio, também nesse caso, é cumplicidade. E a lei já garante, a lei precisa ser cumprida, e se for o desejo de quem tem o direito de tomar essa decisão, nós temos apenas que respeitar, porque a lei ela é de 1940. E eu devo dizer, a Procuradoria precisa orientar nesse sentido, sem julgar essa mulher, nesse caso aqui, essa criança, e a mãe pode ser que vá levar, que venha debater, que venha nos trazer uma realidade, ela tem uma gama de direitos para cumprir, que nós devemos cumprir. Ela pode ser informada, ela pode ser levada ao médico, fazer, né, o pré-natal, ela pode fazer o que ela achar que ela deve fazer com a vida dela. É apenas isso que nós estamos dizendo. E garantindo a lei de 1940. Então é um cuidado que todos nós devemos ter. E aí devo dizer que realmente criança não é mãe, estuprador não é pai, o resto é cortina de fumaça e desinformação. E eu vou encerrar então dizendo, também aqui só para garantir, vereadora Indiara, e vereadora Tânia Guerreiro também, segundo a pesquisa do Atlas Intel, publicada na CNN Brasil em setembro de 23, embora haja realmente essa divisão quanto à legalização do aborto geral, e que não é o tema debatido aqui. Não é o tema debatido aqui. 79,8% dos brasileiros apoiam o aborto em caso de estupro. 79,2% quando há 79,2% quando há risco
de morte da 30 gestante. segundos. E 58,1% quando há má formação do feto. Então, não é na casa de ninguém, né? É no nosso país que essa pesquisa foi feita e que esses números estão postos. Então, não estamos discutindo quem é a maioria, não. Nós estamos falando o que é de direito. Desde 1940, isso é direito, e o Conanda apenas organiza para que o sistema público consiga saber onde buscar as informações. Está tudo posto, minha gente. Obrigado, vereador. O resto é só histerismo mesmo e desinformação.